O Miller agora conectado com a gente para falar sobre a coletiva com o governador. Paulo, é com você. Governador Carlos Moisés ao vivo aqui com a gente, a coletiva acontecendo aqui em Florianópolis, na capital do estado, trazendo novidades então do enfrentamento da pandemia. Governador, muito boa tarde, obrigado por atender a gente. Primeira novidade então, que hoje então termina o decreto de calamidade pública no estado de Santa Catarina. O que isso significa na prática? Perfeitamente, Paulo. Na verdade, se extingue os efeitos do decreto, não renovando. A gente extingue também o Centro de Operações de Emergência em Saúde, aquela situação de excepcionalidade de contratações, enfim, de enfrentamento de medidas, de decisões, restrições de liberdade até, que foram tomadas durante a pandemia, elas naturalmente deixam de existir. Então as normas se tornam optativas. Por quê? Porque a gente tem um novo cenário. Santa Catarina chega à menor taxa de letalidade do Brasil, a menor mortalidade houve em Santa Catarina. Obviamente que nós lamentamos as mais de 21 mil mortes, mas o nosso estado chegou na taxa de letalidade de 1,3. Há estados que têm 2, 3 vezes mais essa taxa, acima de 3, ou seja, se morreram 21 mil pessoas em Santa Catarina, não poderíamos ter perdido 40, 60 mil catarinenses no enfrentamento dessa pandemia. O que nos trouxe numa condição de excelência no enfrentamento, porque ao mesmo tempo nós fomos o estado que, em números absolutos, mais gera empregos no Brasil. Então, se a gente comparar que a gente protegeu vidas e protegeu também os empregos, equilibramos o enfrentamento da pandemia com a atividade econômica, o cuidado com as pessoas, o cuidado com as vidas e o cuidado com a economia catarinense, nós temos hoje, por organismos independentes, nota 10 no enfrentamento dessa pandemia. Governador, o decreto, na verdade, de calamidade pública, ele possibilitava, né, o remanejamento de recursos justamente para combater a pandemia. Agora volta tudo à normalidade, mas a pandemia não acabou ainda, né? Qual a estratégia do Estado na continuidade do enfrentamento aí da Covid-19? O Estado está saneado. Hoje nós temos recursos próprios para investir tanto na educação dos catarinenses, na segurança dos catarinenses, sem financiamento, como também na saúde. Então, a nossa política hospitalar, ela supera 4, 5, 6 vezes mais do que governos anteriores os investimentos nos hospitais, especialmente nos hospitais filantrópicos. Nós estamos investindo em políticas agora para o enfrentamento, depois de 2 anos sem cirurgias eletivas, para que a gente possa acelerar rapidamente e enfrentar essa pauta, que é uma pauta importante. Eu costumo dizer que governar é trabalhar para diminuir o sofrimento das pessoas. Então, na área da saúde, isso fica muito claro quando o governo investe, como investimos ontem ainda, anunciando mais de 485 milhões de reais em hospitais filantrópicos, em parcerias, em convênios com os municípios. Nós estamos mostrando que, apesar da pandemia ter arrefecido, nós continuamos enfrentando a questão da saúde pública dos catarinenses de forma muito correta, né, com investimentos, com recursos próprios da Secretaria de Estado da Saúde. Governador, o senhor e o secretário da Saúde colocaram muito a questão da vacinação hoje, né? Que se nós chegamos nesse cenário foi por conta da vacinação, mas também demonstraram preocupação com relação à cobertura vacinal, não só da Covid-19, mas com relação a outras doenças aqui no estado, né? Qual é o planejamento do estado justamente para virar essa chave e melhorar a cobertura vacinal? Bom, o estado descentraliza as vacinas rapidamente, com serviço aeromédico, inclusive, com aviões, com veículos. E a gente tem hoje condição de estar em todas as salas de vacinação em menos de 24 horas, está capilarizando o atendimento. O que a gente precisa agora é acelerar esse processo, que esse é um processo também do cidadão. O secretário destacou paralisia infantil, não foi isso, né? Que a gente tem números aí que não são muito favoráveis. E era uma doença que a gente não falava mais nela. Então, nós não podemos polemizar a questão das vacinas. Eu acho que esse enfrentamento do tema vacina para a Covid-19 trouxe um pouco disso, as pessoas ficaram receosas, mas não há pandemia, não há doenças respiratórias, todas essas crises que a gente tem sanitárias, elas são enfrentadas com vacinação. E é por isso que o Brasil tinha excelente programa de vacinação, nós precisamos retomar isso e trazer a consciência de cada um dos catarinenses para que, junto com os municípios, a gente consiga enfrentar e capilarizar a oferta de serviços, especialmente as vacinas, em todas as áreas, em todas as doenças que compõem o calendário de vacinação do Brasil. Governador, Polito lá no estúdio vai fazer uma pergunta. O Polito pode perguntar, que eu repasso a pergunta para o governador. Paulinho, aproveitando que vocês estão na Defesa Civil, quais os projetos de longo prazo em relação ao controle meteorológico? Investimentos previstos do Estado, a gente vira e mexe, enfrenta catástrofes naturais, principalmente no meio-oeste. Alguma coisa em vista concreta, investimento concreto, para que a gente possa ter uma previsão melhor por aqui?
Governador, Poli está perguntando lá, já que a gente está aqui na sede da Defesa Civil, né, com relação, mudando um pouquinho de assunto, aos investimentos na questão meteorológica aqui no Estado, né? O que o Estado prevê a longo prazo? Justamente a gente vem enfrentando estiagem no oeste do Estado, né? Outras regiões também enfrentam esses problemas. O que o Estado planeja a longo prazo nesse sentido? Bom, a gente pode dizer que a Secretaria de Agricultura, por exemplo, que também enfrenta a crise hídrica, junto com a Defesa Civil e outros organismos do Estado, nunca teve um orçamento tão gordo, vamos dizer assim, quanto no período em que nós estamos trabalhando no governo do Estado. São 350 milhões de reais só para reservação de água nas propriedades rurais, perfuração de poços e também proteção de nascentes. Esse é um grande programa, não adianta a agricultura, enfim, o abastecimento das cidades, dessedentação de animais. Nós estamos crescendo na economia de Santa Catarina e não preservarmos as nascentes, trabalharmos com o meio ambiente equilibrado adequadamente. Por outro lado, o governo de Santa Catarina investiu na Casan mais de R$500 milhão para investimentos também em obras de adução, de transporte de água, né? Como é o caso lá na região oeste de Santa Catarina, em Chapecó, a adutora que leva do Rio Chapecozinho até Chapecó e vai atender cerca de 7, 8 cidades, também com um projeto de mais de 250 milhões de investimentos, que vai resolver o problema para os próximos 50 anos. Aqui na Grande Florianópolis, nós estamos investindo em todas as regiões do estado, há investimentos para o enfrentamento dessa crise. É óbvio que nós temos que entender que é uma participação também de quem produz, de quem tem que ceder o espaço para proteger as nascentes e trabalhar com recursos finitos, que nós sabemos, então, entender como melhor utilizar esses recursos. Mas o Estado tem feito a sua parte. Se você comparar com investimentos anteriores, não havia, de fato, investimentos relevantes nessa ordem e o Estado comparece, né, pedimos auxílio, obviamente, ao governo federal também, que está sinalizando através do Ministério da Agricultura e Pecuária, com a ajuda aos estados, mas nós efetivamente investimos. São mais de 300 milhões que vão ser colocados à disposição dos catarinenses para enfrentamento dessa crise, que agora atenua um pouco com as chuvas, mas que os nossos programas são programas perenes. A proteção de nascente não é algo que resolve o problema para esse ano. Ela olha para o futuro, olha para frente, para as futuras gerações. Então nós estamos também trabalhando com esses programas educacionais para mudar a forma de fazer e de explorar o meio ambiente de Santa Catarina. Governador, volta e meia os radares de Santa Catarina, tem alguma notícia que os radares pararam de funcionar ou estão parcialmente funcionando. De que forma que o governo está tendo essa atenção com os equipamentos de monitoramento aqui no estado? São equipamentos, hoje estão regulares, estão em pleno funcionamento. Obviamente que são equipamentos que demandam manutenção e protegem uma respectiva área. Toda vez que você tem um problema no equipamento desse, a resposta tem que ser imediata. Hoje nós temos isso equilibrado. Óbvio que nós precisamos aumentar a cobertura para termos redundância. Essa é a estratégia do governo e é o que nós vamos fazer daqui para frente. Toda vez que um radar deixa de operar, se nós redundarmos a cobertura de radares, nós vamos ter então outros sinais de outras regiões que vão cobrir as áreas que estão a descoberto. Esse é o nosso planejamento. Voltando só um pouquinho para a pandemia, para a gente encerrar, o senhor foi muito criticado no começo, né, quando Santa Catarina precisou fazer o lockdown, principalmente pelo setor produtivo, né, que não queria naquele momento fechar as portas justamente por conta dos empregos. Como o senhor avalia a decisão que foi tomada naquele momento e os resultados que Santa Catarina obteve com isso? Foi uma decisão de coragem, baseado na ciência, acreditando na ciência. Desde o ato de vacinar até o ato de restringir atividades e colocar, de fato, regras, normas a serem seguidas em todas as esferas, foi ato de coragem. Foi isolado, foi o primeiro estado do Brasil que, de fato, tomou essa decisão. Não era uma decisão simples, não era uma decisão fácil, mas eu fiz isso a minha vida inteira, tomando decisões para salvar vidas, para salvar pessoas. Eu acredito que não foi por acaso que eu estava aqui, que logo na nossa gestão, logo no período em que nós começamos a atuar na política, enfrentamos uma crise sanitária de 2 anos e salvamos vidas. A taxa de letalidade de Santa Catarina mostra que nós tiramos nota 10. O IPEA coloca o estado de Santa Catarina com o melhor estado para enfrentamento dessa crise sanitária. Então, contra os números, contra os resultados, não há qualquer argumento. Menor taxa de letalidade do Brasil, maior número de empregos gerados relativamente à população catarinense. Então, o segundo estado mais eficiente do Brasil. Na série histórica, na gestão pública estadual, nós encostamos em São Paulo, que é o estado mais eficiente do Brasil. Então, nos últimos 10 anos, o Centro de Liderança Pública lá de São Paulo nos avalia com indicadores de avaliação dizendo que Santa Catarina hoje é um dos estados mais eficientes do Brasil, na nossa gestão. Então, em todas as áreas, você quando comanda um processo, foi o que a gente fez a vida inteira, toma decisão, você não toma decisão
para ter popularidade. Se nós tomássemos decisão para ter popularidade, nós não tínhamos fechado o Estado naquela época. Hoje, o resultado está aí, está claro, na verdade, decisão de responsabilidade de um governador que tem a responsabilidade de influenciar as pessoas. As pessoas acreditam no governo e fazem o que o governo pede para elas fazerem, e foi o que aconteceu em Santa Catarina. Nós hoje saímos vitoriosos dessa guerra e lamentando as perdas, mas certamente diminuímos, mitigamos em muito as perdas em Santa Catarina. Governador, te agradeço, viu? Agradeço a participação. Paulo. Secretário, obrigado também pela participação, viu, Polito? A gente vai encerrando por aqui, né? Então, a partir de amanhã, o decreto de calamidade pública, então, aqui em Santa Catarina, deixa de ter os efeitos práticos. Polito.